Uau, a nossa convenção é o lugar perfeito. Comece a planejar sua participação. Junte-se a nós para inspirar novos sonhos. Agora nós vamos ouvir sobre, falar sobre o Código de Conduta com a apresentação pela Peg Gentili Van Meter, que é membro do Conselho da CIA. Ela, ela é associada do clube em Nova Jersey, da região do Atlântico Norte. Vamos dar as boas-vindas à diretora Peg. Seja muito bem-vinda. Muito bem, obrigada. E também gostaria de agradecer a Libby pela sua apresentação tão empolgante e tão otimista. Eu, é tão bom ver tantas associadas hoje nessa terceira mesa redonda. Eu comecei a participar dessa mesa redonda em 2023 e foi um prazer fazer uma apresentação naquela mesa redonda. Eu fiz parte do primeiro programa Fellows no ano passado, e eu participei desse programa no passado, na convenção em Bellevue. Também foi uma experiência incrível fazer parte da equipe de planejamento dessa convenção em Bellevue. Então, eu, eu nasci, fui criada numa comunidade no interior dos Estados Unidos, e New Jersey tem um significado muito especial para mim. E no momento, eu também não preciso aguentar o calor que tem que faz na Flórida. Eu adoro viajar, eu já visitei vários países na Europa, e por causa das Soroptimistas e minha participação nas Soroptimistas, eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Nosso país, Estados Unidos, é um país lindo. Já visitei 35 estados, mas eu gostaria de visitar os outros estados que ainda não conheço. Eu adoro ler romances históricos, e eu gosto muito da mídia social. Eu tenho um filho, uma filha, uma neta, que é uma princesinha, e tenho três netos. Tive apenas um marido, e eu também tenho uma labrador cor de chocolate chamada Miss Cindy. E depois tem esse ditado que diz: sendo professora, sempre professora. Então, eu vou começar a contar para você o que fazemos como associadas e líderes, e como tudo isso se leva ao nosso código de conduta. Gostaria de rever os objetivos de aprendizado durante essa sessão. Eu espero oferecer uma compreensão bem profunda desse código de conduta. Temos duas características: honestidade e liderança. E então vamos abordar o comportamento dentro da CIA, vamos falar sobre estudos de caso e vamos aprender como lidar com situações desafiadoras. Um pequeno lembrete: se você tiver alguma pergunta, por favor, mandem para o QIA e vamos responder às suas perguntas a contento. Eu vou explicar os quatro princípios e as expectativas desse código de conduta. Vou me referir a estudos para identificar comportamentos éticos e não éticos. Eu vou falar sobre se modela um comportamento cognitivo e como explorar as capacidades da comunidade CIA. Gostaria de rever o histórico desse trabalho. Nós aprendemos sobre outras enquetes que as
associadas estavam saindo da CIA numa taxa muito alarmante ao longo de um certo tempo, por causa de várias questões, inclusive aquelas relacionadas a tempo. As associadas entraram nos clubes para participar da nossa missão, nossos programas de Dream. Entretanto, quando as pessoas entram nos clubes, alguns clubes não estavam funcionando, não estavam trabalhando em cima daqueles programas, daqueles Dream Programs, aqueles programas. Outras questões apareceram quando as associadas participaram de reuniões de clubes. Muitas associadas saíram dos clubes porque não se sentiram bem-vindas ou não se sentiram respeitadas, bem tratadas. O Conselho da ICIA desenvolveu, então, um código de conduta para associadas líderes para lidar com todas as questões que apareceram nas enquetes. Nos últimos anos, perguntávamos para as associadas sobre o que teria que ser incluído nesse código de conduta. De conduta. E em julho, o Conselho da CIA fez uma revisão e aprovou essas sugestões. Nós, então, estabelecemos esse código de conduta e organizamos uma força-tarefa para a implementação desse código de conduta. Eu lidero esse comitê. Nós desenvolvemos um plano de treinamento que inclui treinamento online também. Nós desenvolvemos um ciclo de revisão, também é muito importante, sempre importante fazer uma revisão. E temos que sempre manter o código atualizado e relevante. E, finalmente, a implementação do código de conduta teria que incluir todos as associadas e suas sugestões. Bom, e o tempo desse trabalho? Nós vamos compartilhar uma linha de tempo com todas as associadas brevemente e obrigada pela sua paciência, por esperar pela implementação desse trabalho tão importante. O Código de Conduta é estruturado em 5 seções. A primeira sendo responsabilidade. Responsabilidade é o nosso compromisso a se- ser donas das decisões que fazemos ou não fazemos em relação às ações que tomamos ou não tomamos e as consequências dessas nossas ações. Respeito, ouvimos muito sobre respeito da LIB, respeito, nosso compromisso a mostrar um respeito por nós e pelos outros e também respeitar os recursos que recebemos. Esses recursos podem incluir pessoas, dinheiro, reputação, a segurança dos outros e recursos informacionais. Um ambiente de respeito leva à confiança e excelência de desempenho, apoiando a colaboração e dentro de ambiente onde perspectivas diversas e visões diversas são encorajadas e valorizadas. Justiça. Justiça é nosso compromisso em relação à tomada de decisão e em relação a agir de forma imparcial e objetiva. Nossa conduta deve ser livre de autointeresse e favoritismo e qualquer tipo de tendência, honestidade, nossa responsabilidade de entender a verdade e agir de forma transparente nas nossas comunicações e conduta. Liderança é um conjunto de comportamentos positivos que ajudam as associadas a se alinharem com a missão, visão, valores principais da CIA e assim como os seus objetivos estratégicos. Então, vamos nos aprofundar em cada sessão enquanto eu resumo o conteúdo. Aqui são algumas afirmações daquilo que aparece no código.
Se vocês querem se aprofundar mais, vocês podem achar isso na seção sobre o material da reunião. Bom, vamos falar de respeito. Res- a responsabilidade. Essa seção diz o seguinte: nós agimos no melhor interesse da organização e aqueles que servimos. Nós mantemos nosso compromisso e protegemos a informação confidencial. Estamos aqui para relatar condutas ilegais ou não éticas e nunca engajamos em comportamentos danosos como fraude ou outros. Nós somos responsáveis no sentido de proteger aqueles que falam. Próxima sessão, é a sessão 2, é sobre respeito. Em resumo, essa sessão diz o seguinte: nós, como optimistas, lideramos com respeito. Nós nos educamos sobre o que significa ser diversa, inclusiva, justa, e porque o entendimento constrói conexões mais robustas. Nós ouvimos, nós tentamos entender, não apenas para responder, mas quando aparecem os conflitos, nós lidamos com os conflitos de uma forma direta ou buscamos apoio da liderança quando precisamos de ajuda, quando lidamos com conversas difíceis. Nós escolhemos modelar comportamentos, nós não fofocamos nem falamos mal de outras pessoas e nós falamos, falamos quando observamos esse tipo de comportamento. Nós negociamos de uma forma justa e nunca usamos nossa posição nem nossa experiência para ganhos pessoais. Integridade, justiça, respeito são parte daquilo que nos permite trabalhar em conjunto. Também assédio, lidamos de uma forma correta com abuso e outros tipos de comportamentos, e essas questões serão sempre endereçadas. Justiça, em resumo, essa sessão diz o seguinte: como optimistas, acreditamos na justiça, transparência e na confiança. Nós queremos ser abertas em tudo que fazemos. Queremos ser objetivas e queremos ter certeza que cada associada tem acesso igual para qualquer oportunidade. Sabemos quais são os interesses e os anunciamos. Mesmo aparecimento de lealdade de lealdade dividida é algo que tem importância. Tratamos todos com respeito, apesar do seu gênero, raça, idade, religião, deficiência, nacionalidade ou orientação sexual. E nós aplicamos regras de forma justa e de forma persistente. É assim que nós construímos uma comunidade ética, confiável e honestidade. Em resumo, para os optimistas, a verdade tem importância, Queremos entender o que está por trás de todas as informações, mas honestidade o tempo todo, mesmo quando as notícias são difíceis de serem digeridas, nós falamos de forma aberta e somos responsáveis, sem culpar os outros e também não nos vangloriamos daquilo que não fizemos. Mantemos nossas promessas, honramos nosso compromisso, criamos uma cultura onde as pessoas se sentem seguras e sabem que podem falar suas verdades. Rejeitamos a
honestidade e fraude, porque meias verdades e silêncio podem ser, ser tão danosos como uma mentira. Liderando com honestidade, integridade, e confiança. E a confiança fortalece tudo que nós fazemos. E liderança. Em resumo, essa sessão estabelece o seguinte: nas optimistas lideramos com respeito e integridade. Nós usamos a nossa autoridade de uma forma correta, sempre dentro dos limites estabelecidos por nossas regras. Nós temos uma estrutura compartilhada, apoiamos decisões das nossas líderes eleitas e tentamos entender as razões por trás dessas decisões. E mais importante, nós temos uma parte na criação de uma experiência positiva, respeitosa e significativa, uma experiência que deve ser aproveitada por cada associada. Como nós lideramos de uma forma coletiva, define quem realmente somos. E agora que nós abordamos o código de conduta, vamos falar sobre alguns estudos de caso, mas lembre-se, por favor, coloquem suas respostas no chat ou na seção de perguntas e respostas no QIA. É, o voto que foi desviado, estudo de caso número 1. Respeitando as decisões e autoridade da liderança. O cenário é o seguinte: durante uma reunião mensal de um clube, uma proposta de uma associada não foi selecionada. Muito frustrada, essa associada começou a mandar mensagens para outras associadas e mandou posts na mídia social, eh, pedindo que essas pessoas ignorem a decisão do grupo e que implementem a sua ideia de qualquer forma. Então, por favor, no chat, responda a segunda pergunta, a seguinte pergunta, primeiro. Essa associada respeitou o código de conduta? Bom, então, olha, os nãos estão chegando. Vocês vão ganhar 10, nota 10. Claro que essa associada não respeitou o código de conduta. O que que ela deveria ter feito? O que que ela teria ter feito de forma diferente? Algumas ideias, por favor. Contatado a diretoria, aceitar a decisão, levantar de novo mais tarde, aceitar a decisão da maioria, aceitar que ela era a minoria, falar em privado com a liderança, ter uma conversa a respeito, apoiar a decisão, propor uma outra coisa, fazer outras perguntas para entender, mas aderir, respeitar a decisão, falar ou levantar a ideia numa outra ocasião, respeitar a ideia, respeitar a ideia que foi escolhida, ouvir as razões, pedir feedback, eh, aceitar a decisão da maioria, perguntar por que essa foi a decisão tomada, com base nas coisas que eu estou vendo aqui no chat. Uma associada nunca pode sabotar uma ideia. É diferente você discordar do que sabotar. Você ir para mídias sociais e pedir para
outras associadas apoiar a ideia dela, que não foi uma ideia que foi votada, ela poderia ter falado com as lideranças, poderia não mudar a decisão, mas ela tem o direito de expressar suas dúvidas. Depois disso, ela deveria simplesmente concordar em discordar e seguir a vida, para não criar uma divisão, uma ruptura, que é uma coisa que prejudica muito o grupo todo. Você tem que apoiar uma decisão do grupo, mesmo quando você não concorda com ela. Se foi a decisão da maioria, tem que respeitar. Respeitar outras pessoas, comunicar com o clube, se colocar no lugar delas, tentar entender, fazer perguntas, comunicar com todas as partes envolvidas, respeitar a decisão, buscar entender essa decisão. Tornar-se uma líder, considerar isso como uma experiência de aprendizagem. Começar com esclarecer a situação que está surgindo. Reconhecer que nós ainda estamos trabalhando por uma meta comum. Quando falar dessa questão, mesmo se você não concorda, você pode dizer que o clube decidiu, e aí o tom é tudo nessa abordagem. Se você disser o clube, deixa eu falar uma coisa. A primeira que eu vi aqui isso é bom senso. Essa coisa de você se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender. Na nossa vida, a gente sabe que a gente nem sempre vai concordar com todas as decisões da liderança, mas aceitá-la é um som de maturidade e de compromisso com isso. Você pode tentar reconhecer o contexto geral e algumas restrições que podem. Temos uma intérprete japonês que parece estar com o microfone mudo. Essa foi uma pequena. Pode haver alguma restrição que você não sabe. É importante continuar trabalhando pelo missão em comum, mesmo que o caminho não seja o que você escolher. Você pode expressar a sua discordância de forma respeitosa. E, pessoalmente, no meu próprio clube, em muitas visitas que eu faço, eu fiz uma sugestão que não foi aprovada. Tem, eu não comecei a corar e não chorei, e não comecei a reclamar com todo mundo. Eu tentei entender por que que a proposta não foi aceita. Se não foi aceita essa vez, nada me impede de aceitar nesse momento e tentar isso mais adiante. Talvez eu não percebi alguma coisa, então você reconhecer que nem sempre as coisas acontecem como você quer, mas mantenha-se aberto. Ah, no pirulito vermelho você não ganhou, você ganhou verde. Bom, tudo bem. Vamos ao próximo. Uso apropriado de autoridade.
E aqui tem aquele passou por cima de alguém. Uma dirigente do clube entra em contato com um parceiro da comunidade, orientando sobre um projeto, como se ela estivesse falando em nome da diretoria do clube, mas a diretoria do clube não tem conhecimento, o comitê diretivo, mas o parceiro acredita que essas instruções são do comitê diretivo do clube. As perguntas para discussão foi: a primeira, onde é que a autoridade foi mal usada nessa situação? Então, em que ponto a autoridade foi mal utilizada nessa situação? Quando o dirigente falou com ela estava fazendo, não estava sendo incluída, ela passou por cima da autoridade do comitê, falar com o parceiro antes de conseguir a aprovação do comitê. Ela deveria primeiro ter falado com a diretoria antes de abordar a parceiro. E ali, como assim, na família mão, não houve comunicação, a pessoa foi, vamos dizer, não respeitou a cadeia de comando, não incluiu as pessoas, apresentar as suas opiniões como sendo do clube. Ela precisa de um aconselhamento para entender qual é a sua função. Falta de honestidade, mau uso da autoridade como se ela fosse da diretoria. Falta um erro de comunicação, uma falha de comunicação, falta de entendimento do que é autoridade. Acho que todas elas estão meio alinhados com o mesmo pensamento. Se uma pessoa, uma associada ou uma gerência sempre deve falar com o comitê diretivo antes de falar em nome do clube. Eu normalmente uso o meu broche da Soroptimus, mas eu não posso entrar e dizer, eu não posso chegar e falar eu quero fazer isso. Eu tenho que aderir aos procedimentos. Eu acho que todas vocês entenderam. Você não pode agir no teu próprio interesse e achar que você é parte da equipe. Quais são os possíveis problemas que podem surgir dessa ação dela ter falado como se estivesse falado em nome do clube, quando não era uma coisa que foi autorizada pela diretoria ou pelo comitê diretivo do clube? Quais são alguns problemas que podem surgir disso? Riscos à reputação, repercussões legais e financeiras, a responsabilidade civil, um problema de problemas com a confiança, um dano à imagem, a falta de confiança de eventos, perda de associadas, ou você criar um compromisso para o clube, uma falta de compreensão, mal entendido, as associadas podem pensar que as opiniões dela não têm importância. É um dano ao relacionamento de confiança do clube. Se muitos argumentos bem importantes. Provavelmente, muitos dessas pode haver realmente implicações contratuais ou financeiras se elas pessoas concordam com alguma coisa que passa a ser responsabilidade do clube. Também pode haver implicações para a nossa marca se o clube não, não puder atender ao que essa pessoa prometeu. É bem em cima do ponto. E agora,
Como é que essa líder deveria ter lidado com a comunicação? Então, como é que essa pessoa deveria ter lidado com a comunicação nessa situação de uma coisa com um parceiro? Apresentar a ideia primeiro para o clube, levar ao comitê diretivo e ter uma ata dessa reunião para poder provar que ela tem autoridade, respeitar o protocolo. Ter uma proposta escrita para apresentar ao clube e conseguir aprovação, uma apresentação formal. Seguir o protocolo do seu clube sobre pedidos. É preciso ter uma compreensão e um treinamento sobre os limites de sua autoridade e até que ponto eles têm autorização para representar o clube. Boas sugestões. Em primeiro lugar, essa pessoa do clube deveria ter se engajado com o comitê diretivo para ver se é uma parceria que o clube realmente quer fazer, porque o que eu fiz, sabe, todas nós temos agendas. Peça que isso seja colocado na agenda para a reunião. Tenha alguma coisa por escrito, e aí você não vai sair do teu roteiro. Você vai ter os pontos. Eu queria propor o seguinte: A, B, C. Eh, Se você tem uma coisa por escrito, você não vai desviar e todo o quadro associativo vai saber o que está acontecendo, o que você está pedindo. A última é chamada conflito ou conflito silêncio, que tem a ver com resolução. O cenário é o seguinte: duas associadas têm um desacordo contínuo, uma briguinha lá. Uma delas escolhe não abordar o problema diretamente ou procurar um apoio. Em vez disso, ela fica fazendo comentários negativos para outros e prejudicando a reputação dessa outra associada com quem ela tem esse problema, essa situação. Pergunta: como é que isso violou o código de conduta? Esse de ficar falando mal da pessoa em vez de resolver o conflito. Desrespeito completo, falta de respeito. Fofoca não é permitida. Desrespeitoso, desrespeitoso é bullying, assédio, não ouvir, falta de respeito, é, egoísta, só pensar nos seus próprios interesses. Totalmente inaceitável esse tipo de comportamento. Falta de discernimento. Tudo parece. Eu devia fazer até um gráfico dessas respostas, dessas suas respostas. Qualquer comentário que você faça sobre as suas associadas que pode prejudicá-las pessoalmente ou sua reputação é uma forma de assédio. E se é uma coisa contínua, já é bullying, como alguém mencionou. É uma coisa muito infantil, que criancice isso. Qual teria sido uma abordagem mais construtiva? Qual seria uma abordagem mais construtiva para esse tipo de situação onde há uma discordância, algum probleminha aí entre duas associadas? Lidar com a questão diretamente, falar com a pessoa,
Continuar focada na tarefa, procurar alguém para mediar o conflito, falar com essa pessoa pessoalmente, comunicar, falar, ter uma conversa individual, pedir a liderança do clube para ajudar, ter uma conversa com a presença de uma terceira parte, falar sobre a questão, chegar a algum acordo, buscar entender o ponto de vista da outra pessoa, levantar essa questão abertamente, de uma forma respeitosa. Sim, eu gosto dessa. Basicamente, de novo, se a gente junta aqui os pontos, falar sobre a questão diretamente é a coisa mais recomendada. Faça essa conversa, tenha essa conversação o mais breve possível, porque quanto mais você esperar, mais essa situação vai piorar. Se uma associada não está confortável de lidar com esse conflito, deve buscar apoio, aconselhamento da presidente do clube. E como podemos encorajar um ambiente respeitoso para lidar com conflitos? Então, como podemos encorajar um ambiente respeitoso para lidar com conflitos? Mostrar respeito às associadas, falar abertamente, criar um acordo que trabalhe, que funcione, que esteja alinhado com o código de conduta, ser um modelo de uma conduta respeitosa, trazer as pessoas para uma conversa privada. Princípios são mais importantes do que as personalidades. Dá uma chance a cada uma delas de compartilhar o seu ponto de vista sem ficar fazendo careta com as opiniões das outras. Comunicar abertamente, promover comunicação aberta e segura, dar espaço para que todas possam falar, revisar o código de conduta e ter treinamento, como você está fazendo agora. Mais uma vez, o respeito é número um quando a gente estabelece a expectativa de um comportamento de respeito, aberta, comunicação aberta, encorajar as pessoas a levantar a sua voz, criar um espaço seguro. Outra coisa que eu também acho que vocês ouviram na apresentação, contato visual. E assim, quando você está falando com alguém, a melhor maneira de você desconectar é quando você não olha para eles. É só você olhar para o outro lado quando elas estão falando. Isso me deixa doida da vida, fico muito irritada. Ou quando a pessoa fica olhando para o telefone e fica falando, aham, aham, não é legal. Elas precisam saber, e você precisa saber, eu preciso saber que a pessoa com quem eu estou falando está te ouvindo. Você nem precisa dizer nada até que essa pessoa terminou de falar. E essa é o momento de falar. Podemos discutir isso com mais profundidade? Podemos, em algumas áreas aqui, tem, sempre tem que se buscar um espaço para resolver esses conflitos. Os conflitos silenciosos são os piores, porque você não sabe o que as pessoas estão pensando. Então, mantenha uma mente aberta, por favor. Tendo dito isso, obrigada pela sua participação nesses estudos de caso. À medida que nós formos desenvolver programas de treinamento, vamos trabalhar em cima de estudos de caso em conjunto para que nós nos sintamos à vontade com esse novo código de conduta. Eu tenho um pedido antes de concluir, por favor.
esperem o lançamento desse código e não desenvolvam ou implementem um código no seu clube, na sua região, para que isso tenha uma eficácia, todas nós precisamos trabalhar